Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 5. Nós leremos esse trecho que vai a partir do versículo 17 até o final do capítulo, versículo de número 41, até o 42 também. Nós vamos ler esse trecho da Palavra de Deus, este episódio tão importante da vida da igreja, da vida dos apóstolos, e procurar extrair para nós, nos dias de hoje, que lições nós podemos tirar deste episódio que marcou a vida da igreja. Vamos ler a palavra de Deus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos ao templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo e não os achando no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, as sentinelas dos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser aquilo. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao templo, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorga aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que desfazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 40 homens. Mas ele foi morto, todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele.
chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Ele nos abençoe e que o Espírito Santo possa falar conosco, e nós possamos ser edificados e a nossa vida possa ser também trabalhada para nós vivermos de uma maneira que agrada ao nosso Deus. Pai querido, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, com a Tua santa palavra aberta diante dos nossos olhos, e nós queremos te pedir agora, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, abre a nossa mente, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua palavra. Mas não só contemplar, aplicá-las também às nossas vidas, de maneira, Senhor, que possamos Te agradar com a nossa vida, com o nosso testemunho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um momento muito marcante da história da igreja. A igreja estava avançando dentro daquilo que o próprio Jesus havia dito: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. Nós estamos aqui em Jerusalém. Provavelmente, não mais que o ano 36, até, quem sabe, 2 ou 3 anos após a crucificação de Cristo. Os sacerdotes que estão aqui e que são mencionados, né, Anás e Caifás, foram os mesmos que participaram do julgamento de Jesus. E eles estavam muito preocupados com o crescimento, a expansão daquilo que eles não entendiam muito bem, se era uma seita, se era um caminho. Eles estavam incomodados, profundamente incomodados, com todo o movimento que estava acontecendo em Jerusalém. Se a gente vê no capítulo anterior, não foi essa a primeira prisão. Pedro e João, já haviam sido presos logo após eles pregarem a palavra, terem curado um coxo, e aquilo criou uma grande expectativa, criou um grande movimento em toda Jerusalém. Eles prenderam Pedro e João, trouxeram na presença das autoridades, do sinédrio, e falaram para eles: não queremos que vocês ensinem neste nome. Mas os apóstolos estavam desejosos de cumprir a vontade de Deus. Logo que a igreja sabe da prisão de Pedro e João, eles oram, e o que eles pedem? Intrepidez. Eles pedem intrepidez para que o evangelho possa ser pregado. E aqui, nesta nova circunstância, nós vemos mais uma vez um ato de prisão, E mais uma vez está ali Anás, Caifás, e eles prendem agora os apóstolos que estavam pregando, e junto com toda a seita dos saduceus. Anás e Caifás eram da seita dos saduceus, eram um partido que estava ali reinando, e eles trazem
à prisão pública os apóstolos. E muito provavelmente a intenção deles era dar fim, era dar cabo a esse movimento. A ideia deles é: isso não pode continuar, isso não pode continuar. Mas de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária, sobrenatural, os apóstolos que foram recolhidos ao cárcere são libertados. E vejam bem, né, há várias maneiras e vários outros relatos de libertação na palavra de Deus, né? Houve uma vez que houve um terremoto, né? Mas agora não. Vejam como foi sobrenatural isso. Os guardas não perceberam, as trancas, as cadeias, o xadrez estava intacto e eles saíram. Mas quando eles estão fora da prisão, um anjo do Senhor vem e fala com eles e diz assim: olha, vocês precisam ir e anunciar ao povo todas as palavras dessa vida. E eles vão então e novamente estão no templo. Chega a ser até um pouco cômico. E é interessante se a gente vê no versículo do número 21, aqui, pelo menos na minha impressão, até o versículo é o mesmo, mas ele pula um parágrafo, né? E assim, eles, enquanto os apóstolos estavam novamente no templo, o sinédrio estava reunido, e parece assim uma situação cômica, né? O sinédrio não sabia que eles tinham sido soltos, eles mandam buscar os apóstolos no cárcere, né? E a notícia que chega é que eles não estão no cárcere. A notícia que chega é completamente estranha. Olha, está tudo em ordem. Não entrou ninguém lá, os guardas estão lá, mas não tem ninguém preso. Não tem ninguém preso. O capitão do templo, que vem a ser uma coisa dessas? Mas aí aparece um mensageiro, e eu acho que ele estava até meio com medo, né? A ideia aqui do texto é isso, ó, entre mentes, né? Chega assim, até com medo. Às vezes o mensageiro apanha só por mandar a mensagem. E ele dá essa mensagem: olha, esse pessoal que vocês estão procurando, eles estão lá no templo. Eles estão lá no templo. Vocês estão procurando no cárcere, mas eles estão no templo. E aí o capitão, os guardas vão buscá-los, e aí os trazem sem muita violência. E eles são trazidos perante o sinédrio e começam a ser novamente admoestados. O sumo sacerdote, uma palavra forte, vigorosa, enérgica: nós não vos admoestamos a não ensinar e não falar mais neste nome? E vocês continuam enchendo Jerusalém desta doutrina? Vejam bem qual era a acusação. Qual era a acusação? Os apóstolos estavam enchendo Jerusalém de toda essa doutrina. Muito bem. E ainda por cima querem colocar a culpa da morte desse homem. Eles não têm coragem de falar o nome de Jesus. Esse nome lindo, sublime, doce, puro, poderoso que nós cantamos, eles não têm coragem de falar nesse nome. Vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina, não queremos mais ouvir falar nisso. E ainda vocês querem nos fazer culpados da morte desse homem. E realmente o momento era grave, era sério. A gente vê que toda a intenção do sinédrio qual era? Vamos matar esses homens. Esses homens precisam ser mortos.
aparece então a figura de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, um rabino muito reconhecido. A Bíblia fala dele em duas ocasiões, no livro de Atos, aqui, e também no versículo 22, 3, quando Paulo, preso também, apresenta a sua defesa, ele fala, olha, eu sou hebreu, sou fariseu de fariseus, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Mas a própria tradição rabínica e os documentos históricos do povo de Israel atestam que Gamaliel foi, sem dúvida, um dos homens, um dos fariseus mais importantes, e como a Bíblia fala aqui, acatado pelo povo, respeitado pelo povo, né? Alguém que passou a ser considerado rabã, que era mais do que rabino, né? Rabã era o grande mestre, o nosso mestre, alguém que era aceito quase que como uma unanimidade. Flávio Joséfo também informa que ele chegou a ser também o chefe do Sinédrio. E aí, ele vendo toda aquela situação, ele emite o seu parecer. Qual foi o parecer dele? Olha, pessoal, preste bem atenção. A gente já teve várias situações aqui. Teve um tal de Teudas que insinuou ser alguma coisa, juntou lá uns 400 homens com ele, mas logo a seguir ele morreu e o pessoal se dispersou. Logo em seguida apareceu um Judas, na época do recenseamento, provavelmente anos 6, 7 após de Cristo, recenseamento ordenado por Quirino, e ali também houve uma revolta, mas isso deu em nada, fracassou. Pensem bem, e esse foi o parecer dele. Se essa obra, esse trabalho for de homens, vai perecer, vai fracassar, vai ir por água abaixo. Mas, se for de Deus, a gente não pode lutar contra. Se for de Deus, a gente não vai poder lutar contra de forma alguma. E aí, tocados por esse parecer, os apóstolos são, mais uma vez, admoestados, açoitados, mas são libertos da morte, daquela sanha assassina, e, novamente, parem de falar desse nome, eles saem e continuam a pregar, continuam a ensinar de casa em casa, indo ao templo também, e fazendo cumprir, né, aquele que era o propósito de Deus para a vida deles. Muito bem, meus irmãos, agora que nós lemos o texto, nós dissertamos sobre, né, o que aconteceu, o contexto, que aplicações a gente pode fazer a esse texto para os nossos dias hoje? Que aplicações a gente pode fazer para a nossa vida? E aqui eu gostaria de pensar a partir da ótica, talvez, de Gamaliel, e tentar fazer o que será que Gamaliel viu naqueles homens, né, que o levou a ter esse parecer inspirado e registrado. Pensem bem que nós temos palavra de Deus inspirada, registrada na boca de alguém que não era um crente. A gente não tem notícia de que Gamaliel tenha se convertido. A gente não tem notícia de que Gamaliel tenha entregado sua vida a Deus.
Pelo contrário, a gente sabe, existem algumas tradições que querem, não, mas não existe nenhuma evidência. A evidência é que ele foi um grande rabino, um grande mestre em Israel, né, um rabã, né? Muita gente fala, depois que Gamaliel morreu, perdeu-se a decência, perdeu-se o recato, perdeu-se o prazer pela lei. É isso que se testemunha a respeito dele. Mas nesse parecer, o que será que o Espírito Santo levou a Lucas a registrar esse parecer? E o que ele pode trazer para a gente? O que será que Gamaliel viu naquela circunstância toda e que pode ser para a gente evidência de um trabalho que prospera no poder de Deus? Porque esse foi o parecer dele. Se este trabalho é de Deus, ele vai prosperar. Quais foram as evidências de um trabalho que prospera no poder de Deus? É justamente sobre esse tema que eu gostaria de estar meditando e gostaria que nós pudéssemos centrar a nossa atenção. E para isso vamos focalizar no versículo de número 20. Versículo de número 20. Que diz o versículo 20? É a palavra do anjo, quando os conduziu para fora. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas estas palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Até aí. Qual é a evidência que nós vemos aqui? Qual é a evidência que nós vemos aqui? A primeira delas, prioridade na missão. Prioridade na missão. O anjo está falando das palavras desta vida. Palavras desta vida. É justamente, até a Nova Versão Internacional traduz este versículo com ide ao povo e dizei, falai da mensagem desta vida. A palavra que nós temos aqui é rema, que é a ideia que não é simplesmente uma palavra no seu sentido meramente sintático, né? No seu sentido gramatical, mas uma palavra viva, uma palavra que opera. Aquela mesma palavra que fez Pedro dizer, né, e confessar a Jesus. Lembram que certa vez, Jesus fez um duro discurso. E muitos dos discípulos que estavam com ele começaram a sair um para um lado, outro para o outro, começaram a baixar a cabeça e falavam, duro é esse discurso. Aí Jesus, vendo aquela cena, se dirigiu aos 12, que vão estar aqui, sendo presos. Né? E vocês? O que vocês dizem a respeito disso? Pedro fala, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras desta vida. A mensagem da salvação. É justamente disso que o anjo está falando. Vão ao templo e digam ao povo a mensagem da salvação. Não percam tempo. E aí nós vemos os apóstolos, logo de manhã, ao romper da manhã, na primeira hora, eles vão ao templo e começam a ensinar. Prontidão na missão, prioridade na missão. Ora, qual é a nossa missão? Abrindo lá Mateus 28, a partir do versículo 29, a partir do versículo 18, né? O último capítulo de Mateus, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A grande comissão, a nossa missão qual é? É justamente fazer discípulos. Indo, onde a gente estiver. O ide aqui, talvez a melhor tradução seria o indo, né? Isso já é bastante ressaltado, né? A ideia aqui é de movimento, a ideia é de uma ação que se prolonga, que é contínua, que não tem fim. Então, onde vocês estiverem indo, fazei discípulos. Qual é a missão? Fazer discípulos. Como a gente deve cumprir essa missão? Batizando e ensinando. E a gente deve fazer isso até o fim, até a consumação do século, né? Para quem é militar como eu, sabe muito bem. Aí está a missão, né? Aí está o modo como ela deve ser cumprida, onde deve ser cumprido e o prazo que envolve o cumprimento dessa missão. Meus irmãos, essa é a nossa missão. Naquilo que temos feito, na vida que nós temos vivido, no nosso trabalho em nossa igreja, a missão tem sido prioridade? É a prioridade das nossas vidas? Veja bem, né? Seria até natural, seria até compreensível. Eles estavam pregando, tinham sido presos, passaram a noite no cárcere. Poxa, tudo bem, a gente vai cumprir a missão, mas a gente precisa tomar um fôlego, né? Seria natural. A gente precisa tomar um fôlego, a gente precisa descansar um pouquinho, vamos recobrar as nossas forças, energias, e logo mais a gente continua. Não foi isso. Prioridade na missão significa um empenho imediato. E eles nem pestanejaram. No romper da manhã, a hora que o sol raiou, eles já estavam no templo. Eles já estavam no templo. Prioridade na missão. Qual tem sido a prioridade da sua vida? Qual tem sido a prioridade da nossa igreja? Qual tem sido a prioridade do nosso departamento, do nosso ministério, no trabalho que a gente está envolvido? E eu percebo, né, que a obra que prospera é aquela obra que prioriza a missão de fazer discípulos. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é da história da nossa igreja. Nos primeiros anos da nossa igreja, houve um presbítero que se destacou muito. O nome dele era Eliezer Santos Saraiva. Eliezer Santos Saraiva. Era um presbítero e muito jovem ainda. Ele foi eleito presbítero, ele não tinha ainda 28 anos. E ele, sendo presbítero, ele foi um líder destacado, não só na igreja aqui, mas no Brasil. Ele foi o secretário-geral de uma sociedade que na época se chamava Esforço Cristão. A gente ainda não tinha SAF, o PH, o MP organizada, mas havia uma sociedade interna, né, que fazia o movimento de evangelização, e o nome era Esforço Cristão, né? Esforço Cristão, ele era o secretário-geral do Esforço Cristão. E também, por muito tempo, ele foi alguém que se destacou na implantação de escolas dominicais por toda São Paulo, por todo o Brasil.
Não é à toa que o reverendo Alderi de Souza Matos vai dar ele a alcunha de o paladino da escola dominical. E aí a gente vendo a vida dele, e depois, semana passada eu estive pregando em Itu, né? E ali eu vendo o histórico daquela igreja. Aquela igreja começou seu trabalho em 1907, fruto de uma iniciativa de Eliezer Santos Saraiva. Olha que coisa impressionante, né? Presbítero da Igreja Unida que vai começar o trabalho lá. Aí você vai ver, no histórico da Igreja de Pinheiros, está lá o nome de Eliezer Santos Saraiva. E se você for ver a história, você vai ver muitas outras tantas igrejas que começaram pelo trabalho, pela prioridade que ele deu ao discipulado e na escola dominical. Alguém que priorizou a missão. E sabe como que ele faleceu? É interessante. 1946, ele apresenta para o conselho da igreja um novo plano para a escola dominical. Ele quer dinamizar, ele quer influenciar a escola dominical. O conselho fica entusiasmado com aquele plano e marca uma classe única da escola dominical. E na escola dominical ele faz a apresentação. A devocional é dirigida pelo reverendo Riso. E logo depois da devocional, ele pega a palavra e mais ou menos uns 15, 20 minutos, ele faz a exposição do plano com todo o seu entusiasmo. Logo depois, ele começa a não se sentir bem, diz umas poucas palavras, sai do culto, é internado e no dia seguinte ele falece. Prioridade na missão até o último momento. Prioridade na missão até o último momento. Que esse possa ser um exemplo nas nossas vidas, de alguém que viveu a prioridade da missão. Alguém que viveu a prioridade da missão. Então, uma obra que é preservada no poder de Deus, em primeiro lugar, é aquela que prioriza a missão. Prioridade na missão. Em segundo lugar, nós vemos uma outra evidência muito clara. Os apóstolos são chamados à presença do sumo sacerdote, ele faz toda aquela advertência, faz a acusação, e na defesa, Pedro diz: importa antes obedecer aos homens do que a Deus. Importa antes obedecer aos homens do que a Deus. Esta resposta está claramente dita no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é a segunda evidência que a gente vê de uma obra que prospera? Fidelidade na ação. Fidelidade na ação. Vejam que eles, confrontados diante de uma situação dramática, era uma situação limite, eles estavam ali entre vida e morte, eles estão ali entre vida e morte, uma situação dramática, e tem a ousadia de falar, aquele que estava acusando, aquele que tinha o poder de vida e morte sobre eles, humanamente falando: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que exemplo, que lição, que demonstração de fidelidade. Fidelidade na ação.
fidelidade na ação. A gente hoje talvez, até estou mudando um pouco o meu pensamento a respeito disso. Nós passamos um tempo bastante grande, né? Eu ainda sou do tempo que, quando a gente ia para a escola dominical, eu ia para a escola dominical na igreja de São Miguel Paulista, a gente ia a pé, a gente andava praticamente meia hora, né? Andando a pé, e a gente ia com a Bíblia na mão, né? E às vezes as pessoas caçoavam da gente. Vai lá, os bíblias, estão andando. Mas logo depois disso, parece que passou a ser comum, né? Ser evangélico, parece que não há perseguição, a gente tem plena e total liberdade, né? Num outro contexto, mas a gente vê que, mesmo assim, essa fidelidade não tem sido mostrada, não tem sido evidenciada. Mas acho que a gente está chegando num momento meio limite. E a gente já vê em muitos lugares do mundo, né, iniciativas visando tolher a pregação da palavra. Eu me lembro das últimas viagens que eu fiz, era comum a gente fazer uma viagem, abrir no hotel, abrir a gaveta ali do criado mudo, a gente vê ali um exemplar da Bíblia que é distribuída pelos gideões. Hoje, boa parte dos hotéis não admite mais isso. Proíbe. A gente tem visto que hoje pregar o Evangelho tem sido considerado intolerância. Intolerância. Como será a nossa atitude se alguém vier aqui e falar, olha, para de falar a respeito disso. Para. Chega. Nós não queremos mais ouvir falar sobre isso. Os irmãos estão percebendo que existe um ambiente, nesse sentido, que nós estamos começando a viver um ambiente em que as pessoas querem impedir que a gente fale deste nome? Qual será a nossa atitude? Mas não é só isso, não. Às vezes, importa obedecer antes a Deus do que aos homens, significa a gente renunciar o homem que está dentro de nós. Fidelidade também significa a gente colocar a palavra de Deus, a vontade de Deus, acima das nossas inclinações, dos nossos desejos, dos nossos objetivos. E a gente vê muitas vezes isso, né? Em nome de estar pregando o Evangelho, a pessoa, na realidade, está procurando se enriquecer, está procurando proeminência, está procurando status. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E esse homens inclui eu. Será que a obediência a Deus está vindo antes do que a minha própria vontade, o meu próprio desejo? Numa situação limite, nós estaremos demonstrando essa mesma fidelidade que os apóstolos demonstraram. E eu quero trazer aqui um outro exemplo, né? Um exemplo agora já de uma realidade mais distante, mas muito ligada à nossa igreja, que é de John Knox. John Knox foi o reformador do século XVI, que, graças ao seu trabalho, à sua intrepidez e à sua fidelidade, estabeleceu a igreja presbiteriana na Escócia. Todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos a história, e principalmente a principal oração de Knox, né? Dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele conquistou a Escócia, conquistou os Estados Unidos e chegou até o Brasil. Estamos aqui, até hoje, pela fidelidade. Esse homem, ele também se viu em situações bastante difíceis, na frente de reis, perante perseguição. Ele era
muito ligado a George Wishart, George Wishart era o seu mentor, e George Wishart foi queimado em praça pública, porque estava pregando o Evangelho. Numa perseguição que aconteceu na Escócia, ele teve que fugir, e aí ele foi instado: você tem que dar continuidade a esse trabalho, você tem que continuar o trabalho de George Wishart. E aí ele percebe e recebe aquele trabalho. Ele estava escondido, mas as tropas francesas, né, na época, Maria de Guise não era a rainha, mas era a mãe do rei, tinha muita influência, muito católica, prende John Knox. John Knox é feito escravo nas galés francesas, por muito tempo ele tem que servir nas galés francesas, ele é libertado por ação da monarquia inglesa, vai servir perante o monarca inglês, ele é um dos membros da capelania ali do rei Eduardo VI, um rei que morreu muito jovem, né, em plena adolescência, um reinado muito curto, e ali, quando a rainha Elizabeth assume, novamente ele sofre a perseguição, porque a rainha queria uma igreja anglicana, dominada pelos bispos e não pelos presbíteros, como queria John Knox. John Knox, novamente, ele se vê na obrigação de sair da Inglaterra, retorna para a Escócia e vai se dedicar à evangelização na Escócia, e vai ter que enfrentar mais uma rainha, Maria Tudor. Maria Tudor foi a sucessora de Eduardo VI, mas vai enfrentar Maria Stuart na Escócia. E o enfrentamento foi tão forte que a própria rainha falava assim: olha, eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos reunidos da Europa. Tal era a fidelidade e a resistência de John Knox. E ele nos ensina uma coisa, ele tem uma frase que é lapidar: quem está com Deus é sempre maioria. Quem está com Deus é sempre maioria. De onde a gente vai tirar forças para enfrentar isso? Quem está com Deus está sempre em maioria. Eu vejo que muita gente hoje sofre pressão do grupo. Por que você precisa falar de Jesus? E talvez a gente se sinta em minoria, né? As redes sociais, existe uma pressão e a gente se sente em minoria. Mas John Knox, numa demonstração clara de fidelidade, ele diz: aquele que está com Deus, com Deus, é sempre maioria. Que nós possamos, na nossa ação, sermos crentes fiéis. Fidelidade na ação. Quando os crentes são fiéis, a obra que eles executam prospera debaixo do poder de Deus. Mais uma terceira evidência. A primeira evidência, a gente já falou, é prioridade na missão. Segunda evidência, fidelidade na ação. Terceira evidência, compromisso no testemunho. Compromisso no testemunho. Então Pedro começa novamente a pregar, e ele encerra a sua pregação dizendo no versículo 32: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorga aos que lhe obedecem.
nós somos testemunhas. Compromisso com o testemunho. Um compromisso inarredável com o testemunho. E esta foi, talvez, aquilo que mais abalou o Sinédrio. Eles se conturbaram e queriam já ali matar os apóstolos. Então vem Gamaliel com o seu parecer, diante de alguém que tinha compromisso com o testemunho. Um compromisso inarredável. Se a gente vê lá no capítulo 4, eles já tinham dito isso para o Sinédrio. O Sinédrio já tinha ameaçado, olha, a gente não tem como negar que esse coxo foi curado. Então não tem o que fazer com vocês. Mas faz o seguinte, não falem mais nesse nome. E aí Pedro disse, veja se é justo isso. Porque a gente não pode deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Essa era a índole dos apóstolos. Eu não posso me omitir. Eu não posso deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. É interessante, na nossa tradução aqui, né, fala assim, ora, nós somos testemunhas desses fatos. É verdade, sim. Eles eram testemunhas dos fatos. Eles tinham presenciado tudo que Jesus fez. Mas a palavra que está aí é a palavra que foi traduzida por fatos, não é bem fatos. A palavra é rema de novo. E eles estavam dizendo, muito mais do que eles eram testemunhas dos fatos, eles eram testemunhas da palavra, dessa mensagem que transforma, e que eles não podiam se omitir jamais. Não podiam se omitir jamais. Compromisso com o testemunho. É isso que se exige de cada um de nós. É isso que se exige da igreja. É isso que se exige da igreja. Uma outra história, uma outra circunstância, até em homenagem ao lugar que nós estamos, né? Aqui fala, este lugar, este recinto, tem o nome de Auditório da Escola Americana, né? A Escola Americana foi fundada, foi criada, foi instituída por dois missionários, né? George Chamberlain, sua esposa Marianne Annesley Chamberlain, né? Ele era um pastor missionário, ele veio para São Paulo para substituir Alexander Blackford, que tinha que voltar para o Rio com a morte de Simonton, e ele passa a ser o pastor da primeira igreja, e aqui, junto com a sua esposa, que era pedagoga, eles começam, na própria casa onde eles moravam, uma pequena escola. Depois, eles vão para outros endereços, ali perto do Bom Retiro, depois ali na atual Rua Líbero Badaró. Mas, por volta de 1879, a escola americana já tinha um corpo muito interessante. A sede não era aqui, era num outro endereço muito conhecido, né? Era na esquina da Ipiranga com a São João. Ali estava instalada a escola americana. E essa escola americana, ela causou um impacto tão grande no ensino pelo seu pioneirismo, né? E uma das manchetes, né, que foi publicada na época a respeito da escola americana, fala de uma escola moderna, onde nós temos classes mistas e uma diretora. Isso, para a época, era algo impensável. Uma escola dirigida por uma mulher com classes mistas, que era destinada, inclusive, a pessoas que tinham recém sido libertas da escravidão, faziam um ensino gratuito.
E aquilo causou um impacto muito grande naquela São Paulo de 20 mil habitantes. Esse impacto foi tão grande, que em 1879, o próprio imperador, quando estava em São Paulo, veio conhecer a escola americana. Dom Pedro II, em 1879, esteve na escola americana, e então ele, vendo ali e querendo se aprofundar mais, todo mundo sabe que ele era um entusiasta, um humanista, muito destacado, né? Pergunta para uma das professoras, qual é a doutrina que é ensinada aqui? A pergunta ele estava preocupado um pouquinho mais com questões filosóficas, né? Muito mais, qual a filosofia de ensino, qual a metodologia, o que vocês fazem tão diferente? E, na sua simplicidade, a professora respondeu, o Evangelho, só. É só o Evangelho que a gente faz aqui. A base do nosso ensino é o Evangelho. A base do nosso ensino é o testemunho. Ele ficou um pouco chocado com aquilo e teria dito, mas isso não é para ficar, assim, tudo bem, mas essa questão de religião não tem que ficar nos lares, nas igrejas, né? Não tem porquê, numa escola, ser abrangida por essas ideias. Aí George Chamberlain, que era o pastor da igreja, estava acompanhando a visita, ele pega e diz, a Bíblia está aberta nessa escola desde a sua inauguração. O dia que essa Bíblia se fechar, não existe mais razão para que a escola esteja de portas abertas. A resposta dele foi essa, perante o imperador. Não foi nada politicamente correto, né? Não quis agradar o imperador. Quando o imperador questionou, ele falou assim, olha, a Bíblia tem estado aberta aqui desde o primeiro dia. E o dia que ela não puder estar aberta, a gente não tem por que continuar com esse ministério, com esse trabalho. Compromisso com o testemunho. Compromisso com o testemunho. Nós vamos encerrando e a gente pode fazer aplicações, né? Aplicações muito práticas para a nossa vida. Uma delas tem a ver até com o momento que a gente vive na nossa igreja. Na verdade, sociedades estão elegendo as suas diretorias, né, as suas lideranças. Ontem o conselho esteve reunido, também fez as designações, as nomeações. Nós vamos começar agora por uma época de planejamento na vida da igreja. Que conselhos nós vemos aqui para o trabalho da igreja prosperar? Prioridade na missão. A gente pode fazer muitas coisas. A gente pode planejar muitos eventos. A gente pode ter muitas iniciativas, mas a prioridade é fazer discípulos. Todas as nossas iniciativas têm que ser do agrado de Deus. É para agradar a nós. Porque antes importa obedecer a homens, a Deus, do que aos homens. E tudo que a gente fizer, a razão de ser é o testemunho. A razão de ser é o testemunho. Que outra aplicação a gente pode fazer desse texto tão marcante? O anjo falou a respeito das palavras desta vida. Qual é a nossa atitude diante desta mensagem tão impactante que transforma vidas? Os apóstolos nos ensinam, não é verdade? Essa palavra desta vida, ela tem que ser pregada, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser testemunhada. Qual é a nossa postura de obediência? Ela tem que ser
Uma obediência pronta, irrestrita e comprometida. É só assim que uma obra prospera. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito, mas é pelo poder de Deus. E quando uma obra, ela persevera no poder de Deus, a prioridade é a missão. A fidelidade deve ser a marca da nossa ação. E nós devemos estar totalmente comprometidos com o testemunho de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?